quarta parte da conversa com Bruno Daniel. Bruno, se eu entendo bem o que você disse, foi para impedir que se descobrisse o esquema de arrecadação de dinheiro ilegal, que houve aquela troca de telefonemas, né, gravados, envolvendo o Gilberto Carvalho, Luiz Eduardo Greenhalgh, a Ivone. Aliás, eu queria que você descrevesse com mais detalhes esta conversa. Ele te procurou, como é que foi esse encontro? Ele tomou a iniciativa de falar? Exatamente, ele tomou Como a é que foi? iniciativa. Quantos dias depois, quanto tempo depois do assassinato? O meu irmão foi assassinado num domingo, ele nos procurou no sábado, que era o dia da cerimônia que a prefeitura organizou para homenagear o 7º dia da morte do Celso. Procurou onde? Ele ligou para nós e... Quando você diz nós, está falando do seu irmão? Do meu irmão mais velho, João Francisco Daniel, e eu. Ele ligou para nós e propôs que nos encontrássemos antes da cerimônia, que seria realizada à tarde. E no final da manhã, nós nos encontramos na casa do meu irmão. Casa do seu irmão. E ele nos fez esse relato. Ele contou que havia esse esquema, foi uma conversa rápida. Ele contou que havia um esquema de arrecadação irregular de recursos para financiamento de campanhas eleitorais e que ele próprio levava quantias de dinheiro para o então presidente do partido, José Dirceu. E você acha que ele contou isso para você por quê? Exatamente, para tentar desmobilizar a família no sentido de dar continuidade à nossa demanda de investigações. Porque o que significa isso? Isso significa que isto estaria manchando a memória do meu irmão, que teria cometido atos irregulares, né? Do nosso ponto de vista, se isto foi feito, foi um erro que tem a relação com essa baixa institucionalidade do nosso país, né, de entrar no jogo de financiar campanhas irregularmente, nós consideramos que nada justifica, mesmo que o meu irmão tenha cometido erros, tal como Lula admitiu que todos os partidos têm caixa 2, todos fazem coisas irregulares, né, na época do mensalão. Sim, mas nunca se foi tão longe, né, Bruno? Se o mensalão não, porque eles tendem os envolvidos tendem a baixar a bola, é tudo igual. Não é exatamente igual. Por exemplo, no caso do seu irmão, se chegou a um assassinato. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, a tentativa, do nosso ponto de vista, ao Gilberto Carvalho fazer esse relato, tinha a ver com o grande número de estratégias que foram utilizadas para nos desmobilizar no sentido de demandar que as investigações continuassem. Este era o objetivo desta ação do Gilberto Carvalho. Num dos telefonemas, o Gilberto Carvalho conversando com o Luiz Eduardo Greenhalgh, o Greenhalgh diz sobre o depoimento que era iminente do João Francisco, seu irmão, ele diz alguma coisa como, ele pode ir lá destilar ressentimentos. O que significa o destilar ressentimentos? Significa que nós tínhamos, desde o começo, muitas dúvidas em relação ao que tinha ocorrido. Foi tudo muito estranho, quer dizer, o Sérgio dizia que era amigo do Celso, foi seu segurança, dizia para todos os que quisessem ouvir que ele se colocaria na frente do corpo do Celso se algum dia qualquer coisa colocasse sua vida em risco. Então, aquela história do sequestro, ele ser deixado livre com telefone, arma, e meu irmão ser levado sem que ele agisse, todos os depoimentos contraditórios que ele deu eram coisas muitíssimo estranhas, né? Então, toda essa orquestração desde o começo, sem que sequer a polícia tivesse investigado coisa nenhuma, era algo que, considero eu, fazia parte dessa palavra destilar ressentimento. Perfeito. Porque nós não concordávamos com isso. Termina aqui a quarta parte da conversa com Bruno Daniel.